Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Nossa luta é de todos. Muito bom dia, está no ar o programa Opinião Agora, ao vivo pela Rede Opinião de TV. Hoje é segunda-feira, dia 1º de abril. Aliás, o dia 1º de abril é o dia da mentira. Mas aqui hoje, tudo que vai ser falado e dito é a mais pura verdade, tá? Nós estamos começando a semana, espero que você tenha tido uma Páscoa abençoada por Deus, um final de semana maravilhoso, um bom feriado, embora já temos conhecimento aí de alguns acidentes nas rodovias, até mesmo por conta da imprudência de alguns motoristas no uso de álcool e outros, mas nós damos graças a Deus que estamos aqui, né, falando para Piracicaba e para mais de 40 cidades da região. Nosso muito obrigado a você, telespectador, que nesta manhã nos prestigia com a sua audiência. Vamos já para as primeiras notícias das primeiras páginas dos jornais. Lembrando que esses jornais são de domingo, edição de domingo. A Gazeta de Piracicaba, que é nosso parceiro, traz como título, como notícia principal, a mega campanha do agasalho, que começa agora a partir da próxima quinta-feira, dia 4. Os piracicabanos podem doar roupas, agasalhos e cobertores. Serão vários os postos de arrecadação. Fala também, no mês que vem, a sede dos bombeiros deverá ser inaugurada, que já está em fase final. A data de inauguração da sede própria do 16º GB de Piracicaba depende da agenda do governador Geraldo Alckmin, localizado no bairro São Judas, na sede com 1.356 metros quadrados de área construída, abrigará a regional da corporação. Como sempre, o 15 tornou a empatar, né? Na quinta-feira, ainda quando estávamos aqui falando ao vivo, eu disse assim: vê se vocês não perdem, pelo menos empata, que nós estamos acostumados já com o 15 empatar. Então, mais uma vez, o 15 empatou, tá bom? Antes o empate do que a derrota. Jornal Tribuna Piracicabana traz aqui como notícia principal: dentro de uma estreita paisagem, o Museu Brasileiro da Escultura recebe a exposição do artista irlandês James Conga, com a técnica mista sobre telão de algodão e ráfia. Casarão do Turismo recebe exposição da APAP. O Casarão do Turismo inaugurou dia 27 a primeira exposição de associados da Associação Piracicabana dos Artistas Plásticos, APAP, que já pode ser visitada de quarta a domingo, das 13 às 17 horas até o dia 28 de abril, com entrada gratuita. Jornal de Piracicaba fala sobre o Alvinegro, que empatou, né, com o vice-líder do Paulista, a Ponte, empataram em 2-2. E também fala aqui sobre a Paixão de Cristo, que encerrou ontem, domingo, a sua temporada de 2013. E uma notícia aqui importante que chama a atenção: cidade tem apenas 2 mototaxistas regulares. Quase 2 meses depois de publicado o decreto que regulariza as atividades de mototáxi e motofrete, apenas 90 interessados em legalizar a situação procuraram a Prefeitura de Piracicaba. Desses 90, apenas 2 obtiveram a licença até agora. Além das exigências em relação às motos, a taxa municipal está fazendo com que esses profissionais adiem a regularização. Agora eu pergunto, eu não vou falar muito aqui porque nós temos um assunto importante, mas eu queria saber das nossas autoridades. Lá no Rio Grande do Sul, precisou primeiro pegar fogo na boate, matar 140 e poucas pessoas, né, para depois tomarem providência. Agora, isso aqui é vergonhoso. As autoridades do nosso município de Piracicaba, 90 mototaxistas procuraram a prefeitura para regularização. Agora veja bem, desses 90, apenas 2 estão regulares, estão rodando de acordo com a lei, trabalhando, fazendo. Agora, e os outros 88 também estão rodando sem fiscalização, sem autorização, sem legalização.
E aí, como é que ficam as autoridades? Onde é que estão as autoridades do município, tá? Onde é que está a nossa prefeitura de Piracicaba? Seu Gabriel, quando eu tenho que falar bem do senhor, eu falo. E quando eu tenho que falar o que não está correto, eu também vou falar, tá? Então eu queria saber com o prefeito Gabriel Ferrato, que o Odi está me assistindo agora. Que Odi, pergunta ao Gabriel Ferrato para mim, por favor, onde é que estão as autoridades da prefeitura que estão rodando 88 mototaxistas e motofretes sem regularização? Pelo menos é o que está dizendo aqui o Jornal de Piracicaba, tá? Então eu queria saber, estão esperando primeiro morrer mais 244 para que possa tomar providência? Só isso que eu deixo a pergunta aqui no ar. E, perdão, 241. Precisa ter em Piracicaba 241 mortes por acidente de moto para que possa tomar aí fazer a regularização? Poxa, ô prefeitura, vamos lá, né? Executivo, legislativo, judiciário, vamos tomar as providências. Lembrando que o legislativo faz leis, o executivo executa, mas o legislativo tem que fiscalizar se não está sendo executado. E o judiciário aplicar a pena. Cadê os três poderes da cidade? Onde é que está aqui a providência com esses irresponsáveis que trafegam com as motos sem licenciamento, sem permissão, sem autorização do decreto, da lei que regulariza os mototaxistas? Só isso que eu deixo a pergunta no ar. E se vocês acham que eu estou perguntando demais, vem aqui no meu programa responder, que o programa está de portas abertas, tá bom? Se você sentiu lesado, sentiu que você foi incomodado, se foi falado demais, tá aqui, eu abro espaço para você vir a hora que quiser, das 11 ao meio-dia ao vivo, para responder o que você acha que eu falei, que você não concordou, tá bom? Vamos para o tempo e temperatura, já começa segunda-feira irritado, né? Porque ler uma notícia dessa no jornal, pelo amor de Deus. Vamos para o tempo e temperatura. Tempo e temperatura hoje em Piracicaba, segundo fontes do G1, quero agradecer o G1, segundo fontes do G1, as condições climáticas em Piracicaba, hoje, agora de manhã, o sol predomina com poucas nuvens, à tarde o sol também predomina, mas temos aí previsão de chuva, e à noite a previsão do G1 é que seja chuvosa. Temperatura mínima na marca dos 19 graus e a máxima na marca dos 29 graus. Você vê nesse momento as imagens ao vivo de Piracicaba, nossa linda Piracicaba, belíssima noiva da colina, embora aí meio judiada, né? Cheia de mato, buraco e tantas coisas outras que a prefeitura ainda não se mexeu, mas nós esperamos que a prefeitura vai se mexer e logo, tá bom? Nós vamos para os comerciais, na volta eu vou ter o prazer aqui de fazer no bate-papo um assunto de muita importância. Olha, você não tem noção o que morre de policial, o que sofrem as famílias dos policiais, tá? Com a questão das nossas leis. O policial ganha um salário baixo, todos nós sabemos disso. Eu venho de família militar, eu posso dizer isso com toda certeza. Policial não é valorizado. Aí você que está do outro lado às vezes pode dizer assim, mas tem policial que, né, não age de forma correta. Mas eu sempre falo, dentro de uma caixa de laranja, aquelas meia dúzia podre você tira fora, você aproveita o resto da caixa. E assim é em todos os lugares. Mas daqui a pouco eu vou conversar aqui, tenho o prazer de conversar com a Adriana Broglio, que vai responder conosco, aliás, vai responder para nós. Ela é presidente da Comissão dos Direitos Humanos dos Policiais Militares do Estado de São Paulo. A Adriana daqui a pouquinho vai falar conosco, nós temos muito assunto para conversar aqui e você também vai poder participar porque nós estamos ao vivo. Não saia daí que eu volto já. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Nossa luta é de todos. Já estamos de volta com o programa Opinião Agora, ao vivo pela rede Opinião de TV no canal 40 UHF. Você que me assiste nesse momento, você pode participar conosco. Os nossos endereços nas redes sociais são o MSN Opinião Agora 40 UHF@gmail.com. O endereço de e-mail do programa opiniãoagora@pu-noticias.com. A página no Facebook, facebook.com/opiniãoagora. O portal de notícias www.punoticias.com. E o nosso telefone é linha direta, você liga, fala com a nossa produção, 3302-0271. Você que me assiste nas cidades da região, onde o seu código de área de telefonia não é o 19, antes, porém, você deve colocar 19-3302-0271. Eu tenho a honra de conversar aqui, fazer um bate-papo. Você vai saber muito hoje sobre a atual e a real situação
dos policiais militares do estado de São Paulo, com Adriana Borgo. Eu já hoje até eu peço desculpas, eu pronunciei o nome errado, né? A gente fica tão indignado com certas notícias que aparecem na imprensa que acabamos ficando até fazendo a pronúncia errada. Então, desejar nossas desculpas, e eu converso agora com Adriana Borgo, presidente dos Direitos Humanos da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Adriana, primeiro, muito bom dia. É uma honra muito grande recebê-la aqui. Seja muito bem-vinda. A honra é toda minha e é um privilégio estar aqui hoje para falar aquilo que a gente quase não consegue falar nunca sobre a nossa realidade nas polícias de São Paulo. Exato, porque a imprensa, tanto a escrita como a falada, como a imprensa televisiva, né, eles sabem falar o lado ruim das coisas e o lado bom nunca se fala. E esse é o objetivo desse programa, trazer para cá as autoridades, as personalidades, para dizer realmente como funciona, como são as coisas, não só na polícia, mas em todos os segmentos. Nós vamos começando já com a primeira colocação que nós temos aqui, o qual foi passado inclusive pela assessoria da Adriana. Eu vou fazer a leitura e a Adriana vai estar respondendo para nós. Aqui diz assim: a morte de 107 agentes da Polícia Militar, provocada por criminosos ligados ao crime organizado no ano de 2012, demonstrou a fragilidade do sistema de segurança pública paulista. Em seguida, no ano de 2013, a omissão do governo acerca dos assuntos e um debate claro sobre o desfecho de cada uma delas deixou órfão não apenas 107 famílias, mas toda uma classe de servidores públicos que viram centenas de colegas serem descartados por políticas públicas, falhas promovidas por uma gestão que há mais de uma década está no poder dentro do estado de São Paulo. Uma polícia que assiste passivamente ao extermínio de seus integrantes, sem ao menos oferecer uma resposta à sociedade e uma explicação aos seus familiares e demais policiais. É uma polícia fraca, covarde e despreparada para atuar contra o crime organizado. Quem acredita em um policial com medo de protegê-lo? O policial militar está preparado para atuar contra o crime organizado? Luciana Dias Gomes, empresária em Piracicaba. Não. Os nossos policiais hoje convivem com uma pressão psicológica muito grande, com problemas pessoais e inclusive de assédio dentro da corporação, que leva com que o policial, apesar de bem preparado na sua escolinha, no seu treinamento, dê uma resposta não satisfatória para a sociedade. A começar pela nossa diferenciação de patentes, né? Hoje o soldado, que é o maior número, que convive ali com a população, o seu treinamento é de 1 ano, enquanto para os oficiais são 4 anos. Então a gente já começa na formação do policial a diferenciação de um e de outro. E ninguém dá aquilo que não tem. Se um policial, na sua vida pessoal, dentro do seu trabalho, não é valorizado, a sociedade não tem como esperar um policial que lhe dê valorização. Não é questão de caráter, não é questão de má vontade, é simplesmente uma contrarresposta de tudo que ele vem sofrendo dentro da instituição Polícia Militar, Polícia Civil. Eu vou fazer uma pergunta, Adriana. Você acabou de colocar aí que os oficiais, eles têm 4 anos para serem preparados, e o policial 1 só. Falando uma linguagem bem caipira, tá? Que é para você, telespectador, entender. O oficial que tem a total proteção, praticamente falando, que fica dentro do quartel, ou que ele vem sempre na retaguarda. Primeiro são os policiais que dão a cara para bater, esses apenas 1 ano de treinamento, e os oficiais 4. Sim. Nada contra, é apenas uma colocação que estou fazendo para que você, telespectador, possa saber o porquê dessa diferença, sendo que o policial que enfrenta o bandido, que enfrenta o marginal, o policial que leva o tiro primeiro, porque ele tem um menor treinamento. Bom, um tempo menor de treinamento. Um tempo menor. Bom, primeiro, eu acredito que é para manter sob julgo, realmente sob julgo, a grande massa. Porque quando você não dá condições do policial se especializar, estudar, enfim, ter mais conhecimentos, por exemplo, na área de direito, na área de direitos humanos, na área administrativa militar, você está colocando ele em desvantagem
em relação aos seus comandantes. Então, eu acho que a intenção é realmente essa. Nós protegemos tanto os oficiais como praças. Para nós, são famílias e familiares de policiais, sem distinção. Porém, é notório que o regulamento existe, para os praças é aplicado de uma forma, para os oficiais de uma outra forma. Então, o regulamento é o mesmo, porém, a forma de se aplicar à classe oficiais ela é muito unida. Então, na verdade, é uma forma de conter a massa, que é a grande maioria dos praças. Falando-se em porcentagem, você tem mais ou menos uma estimativa de quantos praças já morreram no exercício da função e quantos oficiais morreram? Bom, não dá para ter uma estimativa na história geral da Polícia Militar. Esse ano foram 107, né? Do ano passado até agora, o mês de março, nós perdemos 107 policiais vítimas de ataques de PCC, vítimas de retaliação e também acidentes de serviço. Esses 107 que eu me refiro são exclusivamente vítimas do crime organizado. Tá, mas a pergunta foi no seguinte sentido, desses 107, tem uma estimativa de quantos, dos 107 que morreram, quantos praças morreram e quantos oficiais morreram? Todos praças. Lamentável. Vamos lá para a segunda pergunta. Nós temos aqui uma outra pergunta que foi feita pela Gláucia Leopoldina da Silva, que é diretora de escola profissionalizante em Piracicaba. A Polícia Militar do Estado de São Paulo é o último resquício da ditadura militar no Brasil. Não há democracia. Há pequenos avanços, porém longe da democracia. Sem a população, para os militares deferirem a sua patológica ideologia militar, sobrou a eles as únicas cobaias capazes de suportar a vaidade do ego dos comandantes, os próprios policiais. O que eles não sabiam é que, hoje, os policiais transitam livremente entre a caserna e a sociedade civil, e a cultura democrática os banha tanto quanto a militar. Boa parte cursa o ensino superior. Alguns desses sujeitos vêm trazendo modernização para dentro da instituição, mas estão sendo perseguidos por seus comandantes pela última arma que lhes resta, o regulamento disciplinar da Polícia Militar, que mais se assemelha às leis de Esparta, na Grécia Antiga, que a nossa Constituição. Existe democracia na instituição Polícia Militar do Estado de São Paulo? Não, é uma aberração. Não existe democracia. O que existe é um regulamento que transpõe, inclusive, a Constituição Federal, que vai desde do cerceamento do direito de expressão até mesmo o direito de defesa no âmbito militar. Então, todo cidadão tem direito de, primeiro, ser culpado. O ônus da prova cabe àquele que é culpado, a quem acusa. Na polícia é o contrário. O policial primeiro é culpado e depois ele tem que provar a sua inocência. Sem dizer as diretrizes internas, o sistema, a polícia militar não é ruim. O que complica as coisas e que deixam realmente os policiais nesse estado que se encontram hoje são as próprias ordens e os próprios regulamentos que alguns oficiais, comandantes de batalhões, ainda aplicam sobre os policiais, o chamado RD Quero. Eu não gosto desse, para esse é isso. Eu não gosto daquele, para esse é aquilo. Em relação a estudar, aquilo já disse na primeira pergunta, não é interesse da Polícia Militar que os policiais cresçam intelectualmente, porque cabeças pensantes, elas começam a questionar. Então, quando se levanta, apesar de estarmos na democracia, grupos de policiais que começam a questionar certas condutas, imediatamente são transferidos, são perseguidos, até que, embasado nesse regulamento, eles consigam algo para demitir, para tirar do meio dos outros aquele policial pensante. É uma ditadura, realmente uma ditadura. É semelhante ao país brasileiro, né? O Brasil é um país maravilhoso de se viver, mas no Congresso Nacional existem umas cabeças lá que jamais deveriam estar lá. Mas, infelizmente, o povo tem memória fraca e curta, né? Votam, colocam lá, fazem o que querem, saem, não cumprem nada, porque não existe lei no Brasil, né? Aparentemente para os pobres,
né? Para os pobres, para os negros, não existe lei, tá? E aí, de repente, voltam de novo no poder e continuam mandando, desmandando, fazendo e desfazendo. E o povo brasileiro, enquanto tiver carne assada, cerveja e tiver futebol, tá tudo bem. Então, infelizmente, cada povo tem um governo que merece. Agora, no caso da instituição Polícia Militar do Estado de São Paulo, já é diferente. Nós já temos os direitos humanos dos policiais militares, que é justamente vem com a intenção e também com o compromisso de defender o policial. Antes de nós partirmos para a próxima pergunta, Adriana, vamos falar um pouquinho o que é hoje essa Comissão de Direitos Humanos que você preside. A Comissão dos Direitos Humanos, ela nasceu na necessidade e da necessidade dos policiais terem porta-vozes em defesa de suas vidas como homens e como humanos. Porque quando se fala polícia militar ou policial, se esquece que atrás de uma farda, de uma roupa, existe um homem, uma mulher que sofre, que chora, que sonha, que tem família, que tem filhos, que tem uma mãe, que tem um pai. E tem anseios. Então é muito fácil você... Primeiro, para começar, eu digo que sempre os policiais são escolhidos. Eles pensam que eles entraram na polícia por vocação, mas foi Deus literalmente que escolheu. Porque eu te pergunto, qual é a outra profissão que você conhece que que as pessoas saiam de sua casa para dar vida por outras pessoas que elas não conhecem, sem ter um mínimo de valorização também por essas pessoas que é a sociedade, não ter valorização pelo seu comando, morrer por elas por um salário merreca. Então isso é escolhido. No meio do caminho, nesse grupo de escolhidos, realmente tem alguns que se perdem, vão prestar conta disso, mas a grande maioria são anjos de Deus nas nossas vidas, na vida do civil. Então, tudo isso, assim, já começando por esse diferencial, né, eu acho que nós deveríamos realmente prestar continências a esses homens e essas mulheres, porque a sociedade não sabe o que acontece nos bastidores, ela não tem ideia. Então a comissão ela veio justamente para isso, para cobrar a parte humana desses homens e dessas mulheres, porque assim, por anos, né, a instituição é centenária. O que impera lá dentro da instituição, principalmente da instituição militar, é a hierarquia e disciplina sem direitos. Então, vem sendo melhorado a carcaça. A gente vê que há uma tentativa de melhora da carcaça, mas, na verdade, a essência ela está contaminada. E se não tiver um público externo, como a Comissão de Direitos Humanos, para cobrar isso através do CONDEP, através da Assembleia Legislativa, enfim, não estiver lá para que os policiais falem e a gente possa defendê-los, vira simplesmente uma escravidão. E hoje os policiais, no sentido literário e no sentido concluso da palavra, vivem numa escravidão, sem direitos. Eles entram, às vezes passa tão rápido o tempo que quando eles vêm, já estão com 20, 25 anos, aí é fácil falar, não tá bom, pede para sair. Eu tenho certeza que se os direitos fossem pagos, fundo de garantia, FGTS, todas essas coisas, né, fossem pagos, muita gente já teria saído. Mas é uma coisa maior que envolve isso. Não é só sair, é como você entrou na polícia e como é que você sai da polícia. Hoje, completar 30 anos dentro de uma instituição e se reformar, isso é ser herói. Porque, a começar pela sua vida pessoal, você não tem dia, domingo, não tem feriado, não tem final de semana, a sua família fica... Não tem privacidade. Não tem. Você fica desprovida, a sua família fica desprovida enquanto você defende outras famílias, né? E o policial, ele tem... Nessa angústia toda, ser mulher de policial, eu sou mulher de policial, é muito complicado você entender esse mundo, né? Porque você não entende realmente, porque você faz uma escala, a gente brinca, dia sim, dia não, né? Cor sim, cor não, esse dia tá de folga, outro dia não, você se prepara 2 meses, de repente, naquele dia, naquele aniversário, o cara tá de serviço. Aí ele vai pedir a recompensa que ele tem direito, que a lei diz 6 no ano, aí é concessão. Aí só recebe quem o comandante gosta. Quem o comandante não vai com a cara ou não faz o que ele quer, ele não dá. Então, a mulher, a família policial, ela tira serviço, ela vive a angústia do policial. Nós vivemos a angústia, né?
Muito bem, a Adriana fez uma colocação aqui muito bem feita, né? O policial sai, né, com tudo o que ela colocou, que ele é humano, ele é pai de família. Outra coisa, ele sai, deixa a família lá desguarnecida para proteger outra família. Não tem certeza se volta, e quando não volta, aí simplesmente, né, faz-se um funeral, cobre com a bandeira do Estado, que a Polícia Militar ela é do Estado, tá? Dá lá uma salva de tiros. De repente, alguém, na intenção de ajudar, eterniza o nome do policial, como está eternizado no nosso saudoso Denner, em um determinado pontilhão aqui da cidade, e aí acabou, esquece. Ninguém mais lembra que existiu o Denner, que o Denner foi policial, lembra quando passa por lá. Para quem conheceu, para quem não conheceu, também, quem que é esse Denner, né? Então, infelizmente, é assim. Falta muita atitude, muita ação do nosso governo do Estado. Falta. Tenho certeza que um dia eu vou ter a oportunidade de sentar com o governador Geraldo Alckmin e perguntar para ele o porquê que a Polícia Militar é tão desvalorizada pelo governo, pelo atual governo. Tá? Tivemos outros governos também que não valorizaram, e assim se vai. Mas enquanto existir aqui a Comissão dos Direitos Humanos, dos policiais militares, assim como existe também os direitos humanos, né, da população em geral, embora presidida por uma pessoa que nem se deve falar o nome do indivíduo aqui, né, mas vamos lutar e vamos tentar ver o que a gente pode fazer. Nós vamos para os comerciais, na volta, é um comercial rapidinho, na volta nós temos muito mais ainda a falar aqui. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui a Adriana Borgo, e que na sua agenda ela deu um jeitinho, arrumou um horário, um espaço e veio aqui para falar conosco. O meu sempre obrigado. E você que foi citado aí, tanto da Polícia Militar como não da Polícia, que você se sentiu aí lesado, se sentiu ofendido ou acha que você não deveria ter citado, volto a dizer, está registrado, está gravado, o que eu vou dizer agora, vai ficar gravado. O programa se chama Opinião Agora, porque te dá o direito também de resposta. Você também pode entrar em contato com a nossa produção e vir responder aqui tudo que está sendo falado ou citado de você. Eu volto já, não sai daí. Opinião Agora. Apoio Cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Nossa luta é de todos. Já estamos de volta com o programa Opinião Agora pela Rede Opinião de TV no canal 40 UHF. Nós estamos ao vivo. Você pode participar conosco através dos nossos endereços nas redes sociais e também através do nosso telefone. O MSN, Opinião Agora 40 UHF@gmail.com. O endereço de e-mail, opiniãoagora@punoticias.com. Nossa página no Facebook, facebook.com/opiniãoagora. O portal de notícias, www.punoticias.com. E a linha direta é o 19-3302-0271. Você pode participar conosco, nós estamos ao vivo. Estou conversando com a Adriana Borgo. Adriana, que é presidente da Comissão dos Direitos Humanos dos policiais militares do Estado de São Paulo. Adriana, uma pergunta aqui vinda por um internauta e nós vamos fazer para você. Aliás, são duas. Qual o orçamento anual da Polícia Militar no Estado de São Paulo? Você saberia responder se falta dinheiro para a Polícia Militar? Sobra e sobra muito. Mas é empregado onde? Então, essa é a nossa pergunta também. Vou interromper também. Só mais um minutinho, porque nós temos viaturas várias, sucateadas. Sempre anuncia, o governo está liberando para Piracicaba 150 viaturas, fica 5 em Piracicaba, o resto vai para cidades vizinhas, que compõem o CPI 9. Não gostaria de saber onde é que fica esse dinheiro, onde é que está sendo empregado. A arma do bandido, ela é muito mais poderosa do que a do policial militar. Então eu gostaria de saber onde é que esse dinheiro está sendo empregado. Marcelo, só para você ter uma ideia, passa de mais de 400 milhões o orçamento destinado à segurança pública e foi usado apenas 92 milhões de reais. Ou seja, o dinheiro disso tudo provavelmente na polícia não foi empregado, porque olha, até alguns meses atrás nós estávamos com policiais, alguns meses não, até o mês passado, e ainda acontece isso nas companhias menores, os policiais estavam fazendo revezamento de coletes.
Aí eles doaram bonitamente todo o armamento para outro estado, acho que para o sul, né? Todo o armamento, e reciclaram .40. Só que esqueceram que o efetivo da polícia é grande. Aí os policiais internos sem arma, ataques acontecendo, os policiais que trabalham interno tendo que ficar sem arma. Salve-se quem tiver a segunda arma particular, comprada com dinheiro próprio. Mas o dinheiro, ó, a gente não sabe onde está, é uma incógnita. É reciclável, né? Impressionante. Eu sou tão contra essa palavra reciclável. Tá igual a empresa de ônibus de Piracicaba, né? Você vê os ônibus bonitos, lindos, belos, mas são ônibus reformados que vieram do Rio de Janeiro e de outros estados. Estamos esperando que logo o secretário de Trânsito e Transporte, Genival Dias Sampaio, o qual também, secretário, te dou direito de resposta aqui, eu sempre falo isso. Eu falo sobre a sua secretaria e convido o senhor, desde quando o senhor tomou posse, para vir aqui, mas o tempo do senhor ainda não teve tempo na agenda. A gente entende, compreende perfeitamente, e a população também compreende. A gente vê ônibus bonitos rodando por aí, mas são ônibus reformados. Estamos aguardando o ônibus zero, assim é a Polícia Militar. Quer dizer, usar material reciclado, né, ou não ter material, eu volto a usar, até vou falar para essa câmera, Luciano, que eu gosto de falar nessa câmera aqui, quando eu vou usar o termo do Boris Casoy, isso é uma vergonha, tá? Então, continuando, Adriana, sobre questão de salários de policiais militares e planos de carreira, como é que está hoje a situação? Ok. Eu tenho vontade de rir para não chorar. Para não chorar. Para não chorar. Porque há alguns anos atrás, eu fui protagonista de alguns episódios de bloqueio de quartel, de fechamento de companhia, para a gente ser recebido pelo secretário de Segurança da época e pelo Comando Geral, para que a gente pudesse falar de plano de carreira. Agora a coisa mudou. Você tem um acesso, só que é só para inglês ver. Na verdade, o que nós queremos mudar não muda. Então, plano de carreira não existe na Polícia Militar. Hoje o policial entra com 18, 19 anos, ele tem duas escolhas. Ou ele faz o concurso interno para cabo, depois vai para sargento, fica longe da família, né? Porque dependendo da classificação você vai para longe. Agora disseram que vai mudar isso, que vai chamar um dos novinhos e um dos antigões, como a gente chama, porque os novinhos são os meninos solteiros, que têm uma vida mais estabilizada, que estão dentro da corporação, então eles têm uma classificação melhor. E os antigos que ralaram a vida toda, né, que pegaram uma outra época da polícia, na hora de classificar vai parar lá na divisa do estado do Paraná. Então agora diz que vai pegar um de cada um para poder compor a classe de sargentos, mas ninguém quer a responsabilidade, porque difere de 50, 100 reais um salário do outro, né? Então não tem plano de carreira. O máximo que um policial vai sair com 30 anos é terceiro sargento se ele não fizer curso nenhum, né? Então isso é horrível. Rio de Janeiro nós vemos aí 6 anos cabo, 12 anos sargento, e depois 22 anos sub. E você sai como tenente, um posto imediato com 20, se não 30 falecer anos. Antes, se não né? falecer, aí que já é um prêmio, né? Isso é um milagre ultimamente, porque se não morre em tiro, em confronto, morre no bico, ou então morre mentalmente, fisicamente, porque a carga de estresse é muito grande. Então não tem plano de carreira. Salário. É para rir de novo, para não chorar, porque eu tenho vontade de chorar. Olha só, a reposição salarial, a perda salarial hoje da polícia seria em torno de 19,8%. Só a reposição, a gente não está falando de aumento salarial. Mas aí o nosso governo sentou e resolveu pegar um adicional que chama de localidade. Deixa eu explicar para quem não sabe. Adicional de localidade é um prêmio que se dá para o policial em determinada região. Então, até 500 mil habitantes era um valor, e de 500 mil para frente era um outro valor, que se dá de gratificação. Só que o que acontece? Por exemplo, Sumaré divisa com Campinas. É uma cidade muito mais violenta em índice do que Campinas. Os policiais que estão em Sumaré vieram todos da região de Campinas, fizeram a mesma escola, são policiais iguaizinhos. Aí o que acontece? A vida dele vale menos do que a vida do policial de Campinas. Isso virou um furdunço. E a gente batendo nessa tecla para que fosse padronizado, né? E que isso fosse integrado ao salário,
e que em cima disso viesse aumento salarial. Aí veio Piracicaba já não tem esse direito. Já não, ele teria o segundo nível, que é nível 2 e 1. Ele teria o menor, porque é menos de 500 mil habitantes. Não, mas você acredita que Piracicaba tem menos de 500 mil habitantes? Claro que não. Quem é que... Esses censos, né? Esses censos que a gente nem sabe, nunca vi ninguém... Na minha casa, por exemplo, nós somos em 6. Na minha casa o censo não apareceu. Pois é, então eu não sei de onde é que eles tiraram, né? Toda essa estatística. Mas, enfim, o que aconteceu? Quando vai chegando em março, que a gente ficou brigando, olha, o governador tem que cumprir a database, o exemplo vem de cima para baixo. Aí quando chegou no finalzinho desse mês agora de fevereiro, nossa, que coisa boa, veio o projeto, me mandaram um projeto para eu ficar quieta, para ver o projeto, né? E aí lá o projeto estava dizendo lá que vai incorporar o adicional de localidade metade, 50% daquilo que se ganha vai para o padrão, que a gente chama. E daí ele dobra pelo RTP. Quem tem quinquênio, sexta parte, que são os mais antigos, vai ter aí uma merrequinha de aumento. Quem é menos, não tem isso e tem menos de 15 anos de polícia, vai pagar R$70. E aí, mas e o aumento? Não, o aumento já está aí, já foi o que deu. Só que nós estamos ganhando ações. Quer dizer, ele só está fazendo isso porque o governo está perdendo na justiça as ações. E tem algumas associações que fizeram um milagre, né? Associaram 90 mil policiais e, de repente, perderam na justiça, o STF cortou isso e está esse balaio de gato. Aumento salarial, na expressão policial, é nil, não tem. É mentira. O que vai acontecer agora é um engodo. Então o policial vai enchendo, ele vai, sabe, eu não sei, isso é uma questão de burrice. Eu, sinceramente, se você precisa do apoio da polícia, uma polícia bem incentivada, bem preparada, com um ânimo, boa para atender a população, você tem que primeiro pensar dentro de casa, tem que resolver dentro de casa o que acontece. Então isso é uma questão de inteligência, eu não sei o que acontece, então não tem aumento salarial, é mentira. Não teve e não vai ter esse ano. Adriana, nós temos uma pergunta aqui, o José Antônio do bairro Jardim, São Paulo. Ele pergunta o seguinte, essa questão de que a polícia militar começa com um salário baixo, qual é o salário inicial e quais são os benefícios que o policial militar tem hoje? O salário hoje de um policial é R$735, aí ele dobra pelo RTP que nós chamamos. R$ 1.500 com algumas coisas que ele recebe, 2.400 é o salário de um policial. Inicial. Inicial. O deputado inicia com 26 mil, quer dizer, é uma diferença pouca, né? Mas ele tem muitos direitos quando ele adquire essa patente de policial. Ele tem direito a morrer quietinho, a deixar a família jogada, abandonada se isso acontece. Ele tem direito a não ter direitos, enfim, é uma beleza. Isso é o que se vale. E lembrando que tem deputado estadual aí da nossa cidade que nem sequer você vê a cara do indivíduo na cidade, né? Ele é deputado de Piracicaba, mas você não vê ele aparecer por aqui, né? Infelizmente é assim, de Piracicaba e da região. Bom, tem aqui também uma pergunta, Adriana, eu não vou, aqui nós vamos perguntar se você sentir aí que você foi lesado, se você foi citado, que você pode vir aqui que você tem direito de resposta. A pessoa pede para não identificar, tá? Mas é do bairro Centro, onde ele diz assim, o PSDB nunca gostou de polícia militar. É verdade isso? É verdade. É verdade. Na verdade, a polícia está assim, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Não é só o PSDB, o PT também não gosta. Resíquos de uma ditadura, de um passado onde se lutava por democracia. Então, os policiais de hoje pagam por atitudes do passado. E a sociedade ainda não entendeu que a polícia de hoje ela é totalmente diferente da polícia de antigamente. Os únicos que não evoluíram e que não podem evoluir são os próprios policiais. São os próprios policiais, porque são amordaçados, ainda vivem numa ditadura, mas há todo um aparato para punir o policial, mesmo eles estando certos, se eles extrapolarem em algum momento na sua operação, na sua ação. Nós temos vários deputados que são militares, não vamos falar do estado de São Paulo, não vamos para Brasília, vamos falar de São Paulo. Temos inclusive, tem um grande apreço por ele, Major Olímpio. Tanto o Major Olímpio como outros deputados fazem alguma coisa pelos policiais militares? Tentam muito, mas são sozinhos. São vozes, pequenas vozes no meio da multidão. Tentam por ter no sangue o militarismo, mas a grande maioria só lembra da polícia na época de eleição, né? Então é complicado, porque a polícia é tão carente que, na verdade, quando aparece alguém dizendo defensor da polícia, todo mundo acredita, porque a polícia, a família policial não tem nada. Na verdade, ela nem aprendeu a ser politizada.
O policial não tem direito nem de votar em itinerário, para você ter uma ideia. Então, assim, é tudo dificultoso para o policial se envolver na parte política. Então, é isso. Nós estamos órfãos, na verdade. Lembrando que aqui nós não estamos sendo contra ninguém e contra também partido ou político. Não, nós estamos, o que a Adriana está colocando aqui para você, telespectador, e para nós aqui da Rede Opinião, é o que o policial militar hoje passa, o que ele sente, o que ele sofre, tá? Mas você que foi citado aí, se você se acha no direito de vir aqui fazer a sua colocação, o programa está à sua disposição. Tá? Basta ligar para a nossa produção e você terá o direito de vir aqui também e dar a sua versão. Inclusive o comando, o governo do estado, os deputados, vereadores e assim por diante. As autoridades da nossa cidade têm todo o direito de vir aqui, tá? E do estado de São Paulo, de vir aqui e também dar a sua versão. É por isso que esse programa se chama Opinião Agora. Nós aqui não mostramos as desgraças, não como outros apresentadores mostram, e eu não tenho nada contra. Cada um faz o seu trabalho do jeito que quiser, mas o objetivo nosso é trabalhar na imprensa branca e não na imprensa marrom. Bom, eu vou fazer a pergunta para você, Adriana, que o nosso tempo já está se esgotando. É uma pena, mas já fica aqui o convite estendido para você voltar. Antes, porém, eu quero agradecer aqui a presença do Dr. Marcelo Cipriano, estão presentes aqui nos nossos estúdios, o Dr. Fabrício Fusato, o Robson Silva, que é presidente do Conselho Deliberativo da Associação dos Praças Policiais Militares, e agradecer a todos os internautas que estão participando conosco. Nosso tempo é muito curto, mas a Adriana voltará para mais uma participação. Adriana, aqui a pergunta é o seguinte: desde a criação da Polícia Militar do Estado de São Paulo, ficaram muito bem estabelecidas as diferenças entre praças e oficiais dentro do quadro da instituição. O que era para ser uma organização hierárquica com funções diferenciadas, tornou-se uma luta de classes latente dentro de um órgão público criado justamente para lidar com os conflitos resultantes da luta de classes na sociedade. Atualmente, os policiais paulistas, e acreditamos que os brasileiros de forma geral, estão imersos no conflito ideológico entre o que sobrou do regime militar e o que emerge da democracia. Uma simples auditoria nas sessões de Justiça e Disciplina, promovida por órgãos federais, constataria violações severas à Constituição e uma histórica ingerência dos administradores. Oficiais formam uma espécie de aristocracia dentro da Polícia Militar e criam uma barreira ideológica entre eles e as praças, o que faz com que toda a gestão da segurança pública seja administrada por eles, excluindo os policiais do processo de participação. Qual é a condição das praças da Polícia Militar, de soldados temporários a subtenentes, no atual contexto da instituição? Quem faz essa pergunta é a Associação das Praças Policiais Militares da Ativa e Reformados do Estado de São Paulo, em Piracicaba. A pergunta já é a resposta. Exatamente isso que acontece dentro da instituição. Há uma separação. Há ordens que nós recebemos ordens, cópias de ordens de serviço, onde é expressamente determinado que os oficiais não se envolvam com os praças. E hoje nós temos uma grande gama, um grande número de oficiais que entraram, que vieram com outra visão, que consideram os praças sim, que estão quebrando essa hierarquia. E a gente vê a preocupação do comando com isso. Então eles baixam ordens para que os oficiais não se envolvam, não tenham vida social, nem dentro nem fora da polícia com os praças. E na verdade, como é uma classe muito unida, então qualquer denúncia que se fizer contra um oficial, com certeza o policial é retalhado, sofre perseguições, enfim, a sua carreira está destruída dentro, porque isso vai passando de comando a comando, você fica com um X nas costas. E finalizando a última pergunta do programa de hoje, todo o segmento civil, incluindo os próprios policiais e familiares, sofre com os maus serviços prestados por profissionais espezinhados que deixam a desejar no exercício de suas funções. Isso torna o serviço do policial uma situação inédita. A do funcionário que não tem o mínimo de desejo de servir a empresa, porque ela não lhe dá suporte para lidar com os anseios por ela previstos. Quem é o maior prejudicado de toda essa situação? Quem faz a pergunta é Robson Gomes da Silva, assistente social do CRES 43823 de Piracicaba. Marcelo, o maior prejudicado nisso tudo é a própria sociedade.
que paga para ter uma segurança pública com qualidade, eficaz, mas que não recebe. Não recebe porque a omissão do Estado em relação aos seus homens humanos é muito grande. E mesmo assim, com todas essas dificuldades, os policiais dão mais do que eles podem. E ainda, em qualquer situação, eles estão sempre prontos a servir e proteger. Adriana, nós estamos chegando ao final do programa, mas eu não posso deixar de fazer uma pergunta para você, que inclusive é uma pergunta que até o telespectador que está aí do outro lado, nós temos ainda 5 minutos, ou melhor, somente 5 minutos, mas todo telespectador gostaria de fazer. E é uma pergunta de grande importância. A Polícia Militar, ela age da forma que institui a nossa Constituição, ou até mesmo da forma que rege o regimento da instituição. Porém, quando a polícia age, na maioria das vezes, a polícia age de forma correta, às vezes até em legítima defesa, acaba até tirando, às vezes, a vida de um meliante ou de um causador de problemas da sociedade, para não usar outra palavra, e aí os direitos humanos vêm, né, da família do morto, né, que às vezes, na maioria das vezes, ele infringiu a sociedade e ele foi morto por um policial militar. Agora, e os direitos humanos do policial militar? Onde é que fica neste momento? Ele não fica, na verdade ele é esquecido. Os policiais, eles são tirados quando acontece alguma coisa da rua, são levados para a corregedoria, para onde tiver que serem levados, e raras vezes a gente consegue acompanhar e defendê-los como cidadãos a serviço do Estado, porque o juiz, ele tem a caneta, tem tempo para estudar um caso, o policial tem frações de segundos. E nem sempre é possível, só quem está na situação consegue agir da forma que age e consegue entender o que aconteceu. Então é muito fácil você tirar para dar uma resposta para a sociedade de que você está usando os direitos humanos, quando na verdade você não dá direitos humanos para o seu policial. E só antes de terminar, só queria fazer duas coisinhas que eu gostaria de falar a respeito das pensionistas. Agora em dezembro foi tirada a pensão das pensionistas, dos filhos, né, de policiais militares e policiais civis. Ou seja, tem pensionistas de 69 anos, 70 anos que vivem com a pensão dos pais e foram tirados. Então isso é uma vergonha. Nada que é bom vem para a polícia, e sim para tirar para os policiais. Eles retiram da família policial militar. E o que eu gostaria de falar também rapidinho, sim, é sobre como nós estamos sendo perseguidos realmente nas redes sociais por falar a verdade, por dar as nossas opiniões, e os policiais dizer aqui claramente para todo mundo ouvir: o policial não tem direito a se expressar. Fui intimada agora a comparecer num processo onde 64 policiais estão sendo indiciados para apurar crime de injúria, porque compartilharam da minha ideia. Então, isso não se pode aceitar. Nós estamos no Estado democrático e mais, antes de serem policiais, eles são cidadãos. Então, fazer um alerta para a população e para os policiais que denuncie, porque ou nós mudamos a nossa carta magna ou nós mudamos o regulamento disciplinar, de um ou os dois. Então, a gente vai realmente comprar uma briga ferrenha aí. Muito bem, eu gostaria, Adriana, antes de fazer a minha última colocação para encerramento do programa, as suas considerações finais, seus agradecimentos e a sua mensagem para aquelas famílias que, infelizmente, hoje já não tem mais o pai, não tem mais o esposo e não tem mais o avô, e que perderam suas vidas em defesa de outras e que estão no esquecimento de toda a sociedade. Em primeiro lugar, eu queria dizer que a comissão foi feita para você, policial, para você, familiar de policial. É muito difícil a gente chegar no estado todo, mas se chegarem as denúncias, nenhuma vai ficar sem resposta e sem o nosso acompanhamento. Queria também agradecer muito a APP-Maresp, a AFAPESP, a Associação dos Deficientes Físicos da Polícia Militar, que tem, assim, incansavelmente tentado mudar toda a realidade da família policial, dos policiais. Então, dizer que vocês não estão mais sozinhos. Se antes vocês estavam, não estão mais. E que façam chegar para a gente. O meu e-mail pessoal é adrianaborgo.comando89@hotmail.com. Podemos repetir. adrianaborgo.comando89@hotmail.com. Os telefones da comissão 19 30 29 22 21.
3029 2221. E dizer aos policiais que acreditem no nosso trabalho, acreditem na PEC 300, que é o piso salarial, né, o único que nós estamos lutando, que quando a gente fala de piso todo mundo pensa em dinheiro, mas piso salarial é igual a categoria igual sindicato, sindicato adeus estrelas, adeus a ditadura. E viva a Polícia Militar e viva a Polícia Civil de São Paulo. Muito bem, eu tive a honra de conversar aqui com Adriana Borgo, presidente da Comissão dos Direitos Humanos dos Policiais Militares do Estado de São Paulo. Lembrando que você, né, telespectador que me assiste, nós dissemos no início e vamos repetir. Dentro da instituição Polícia Militar, assim como em outras instituições, e até na iniciativa privada, existem as laranjas boas e as laranjas podres. Saiba separar. Não é por causa de meia dúzia de policial militar que às vezes age de forma errada com você ou com a sociedade que você vai criticar a instituição toda, porque a Polícia Militar está aqui justamente para nos defender, para garantir a segurança, assim como a Polícia Civil, a Guarda Civil Municipal. Então você que me assiste neste momento, ajude nesta luta também, principalmente você que é esposa de militar ou familiares de militares. Procure aderir também e ajudar nessa parte. Nós temos certeza que devagarzinho nós vamos conseguir chegar lá. Mais uma vez eu repito, você que foi citado aqui, que foi falado, te dou o direito de resposta, tá? De vir aqui, fazer a sua colocação, dar a sua opinião, que este programa se chama Opinião Agora justamente para isso, para você expor as suas opiniões, assim como a Adriana Borgo, presidente da Comissão dos Direitos Humanos dos Policiais Militares do Estado de São Paulo, fez aqui, expressou a sua luta para a melhoria dos salários, das condições do policial militar. Nós ficamos por aqui, voltamos amanhã ao vivo, das 11 ao meio-dia, com mais um programa Opinião Agora. A você uma excelente semana e até lá. Opinião Agora. Apoio Cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos.